Olá, meus irmãos do discipulado, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês. Mais uma aula aqui no Manancial Ágape, não é? E nós vamos iniciar, aliás, dar continuidade à lição sobre família. E eu queria pedir a você, se fosse possível, que você pegasse aí o seu caderno, a sua caneta, para você fazer algumas anotações das referências bíblicas que nós vamos passar para você, ok? Então, na aula passada nós falamos sobre o que é uma família, falamos sobre a família e que a família ela é a célula base da sociedade, né? Sem uma família forte, a sociedade não vai forte e a igreja também não está forte. Então, uma nação forte, ela prioriza a família, né? Se a família não estiver fortalecida, essa nação, ela se desfaz rapidamente. Nós aprendemos que a família, ela é a célula base da sociedade, ela é o primeiro marco relacional, onde o ser humano dá os primeiros passos, né, para os relacionamentos, e que precisamos aprender também que a família, que o nível, a saúde do nosso relacionamento lá fora, também tem a ver com a qualidade do nosso relacionamento com a nossa família, ok? A família nuclear, existe a família polinuclear, que é pai, mãe, sogro, sogra, não é? Tios. Essa família é chamada de família polinuclear. A família nuclear, ela é composta de pai, mãe, filho e filha. Então, aprendemos que a família, ela não é uma extensão da sua família de origem. Ela é uma construção de uma nova família. Ok? É por isso que nos Salmos, né, não sei se nos Salmos de número 127, deixa eu ler aqui para você. Glória a Jesus. Salmos de número 127 diz aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tá vendo? Então a gente entende aqui que a família ela é uma construção. Você vai construir sua família. Não é apenas gerar um filho, arrumar um casamento. Não se limita somente a isso, né? A essa questão. A família tem a ver com a construção emocional, psicológica, espiritual de um lar, nessa construção. Não adianta você ter filho, né, ter esposa, ter marido, ter filhos, mas o ambiente emocional de sua casa, de sua família, não reflete Deus. Que foi esse um dos propósitos que nós estudamos na lição passada, não é? Então, você já pegou aí a sua caneta, já pegou seu caderno? Vamos orar em nome de Jesus? Ok? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. A aula vai ser rápida para você mentalizar, estudar, tá certo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença. Eu quero te agradecer, juntamente com os irmãos, com os discípulos, aqueles que são candidatos ao batismo. Eu quero pedir ao Senhor pela vida de cada um, que eles venham aprender que a família é uma prioridade, que depois do Senhor, depois da salvação, a família é a decisão mais importante da vida de um ser humano. A família muda o destino, Senhor. A salvação, ela muda o nosso destino na eternidade, Senhor. A família muda o nosso destino aqui na terra. Por isso eu quero orar juntamente com eles, quero unir minha fé com a fé de cada um que está vendo agora essa videoaula, para que o Senhor venha nos ensinar, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que saibamos, Pai, e compreendamos, Senhor, o valor da família. Que cada lição aprendida aqui possa ser mentalizada, memorizada, que o Teu santo e glorioso Espírito nos oriente naquilo que vamos falar, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, hoje nós vamos falar sobre o propósito do casamento. Falamos sobre a família, né?
E não existe família se não existir também um casamento. Tem que haver um casamento, né? Você veja que a família é muito importante. A história da humanidade começa com um casal, né? E aí, lá na frente, quando Deus envia o dilúvio, Deus separa casais na arca para recomeçar novamente a humanidade. Você vai ver que Deus, para criar a nação de Israel e para chegar até nós hoje também, Deus ele levanta um casal, né? Abraão e Sarai. E você vai ver que no Novo Testamento o primeiro milagre de Jesus começa com família, né? Você vai ver que o primeiro milagre de Jesus começa num casamento. Então você veja que casamento é importante, não é? Lá no Novo Testamento, lá no futuro, né, no arrebatamento, o que é um arrebatamento? É uma família. Uma vez uma pessoa me disse assim: Daniel, por que você fala tanto de família? E eu disse o seguinte: o arrebatamento é uma família, é um casamento, né, no caso. Por que eu falo tanto de casamento, né? Porque o arrebatamento é um casamento. Você vai ver lá no capítulo 5 de Efésios, você vai ver que lá Paulo está dizendo que a referência para um casal viver bem, né? Se eles quiserem viver bem, a referência é Jesus e a igreja. Observe o amor de Jesus por sua esposa, ou seja, a noiva, a igreja, e observe o amor da igreja, né? O comportamento da igreja em relação a Jesus, que é o noivo, o esposo. Então são referências que o homem e a mulher, né, o marido e a esposa, podem ter para viver bem no casamento. Se você não conhece esse mistério entre o relacionamento de Cristo e a igreja, como você vai entender o mistério de um casamento? Então, se você quiser viver bem no casamento, estude o relacionamento de Jesus e a igreja. Tá bom, gente? Vamos lá, né? Qual é o propósito do casamento? Um dos propósitos do casamento aliás, não é? O que é um casamento? Essa é a primeira pergunta, sabe? Um casamento, o que é um casamento? O casamento, ele é um pacto entre um homem e uma mulher, uma aliança. Isso é um casamento, é um pacto, não é? A revista diz aqui, que fala da nossa lição, diz o seguinte: o que é um casamento? Pelo casamento, o que é um casamento? É um homem e uma mulher que, por livre consentimento, decide unir-se, né, mediante a um pacto solene no qual o Senhor é a principal testemunha, e na condição dos cônjuges sobre aspectos legal, formal, moral, espiritual, que prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe. Olha que coisa interessante, meu irmão. Isso é um casamento. É um pacto entre um homem e uma mulher. Eles fazem um pacto no altar. É um pacto entre um homem e uma mulher, no qual Deus é a principal testemunha. Olha o que é um casamento, filho. É algo muito profundo isso aqui, não é? Ou seja, Deus é a testemunha. O que é quando você vai celebrar uma cerimônia de casamento, né? Uma formalidade, né? Quem é que você chama? Você chama os convidados, você chama os amigos, os pais, os parentes, todo mundo é convidado. Mas tem um convidado ali que não pode faltar, que é Jesus Cristo, é o próprio Deus. E após a cerimônia de casamento terminar, aí vem as festas, vem ali os festejos, né? Quando tudo acaba aquilo ali, Jesus, Deus é o único convidado que não vai embora. Ele vai com o casal para a lua de mel, para todo lugar que o casal for, Deus tem que ir junto, porque ele é a principal testemunha. É a única testemunha que não sai do casamento, ou que pelo menos não deve sair, né? E a gente vê uma coisa interessante: as pessoas querem que Deus abençoe o casamento, quer que Deus seja testemunha do casamento, né? Que seja uma bênção, mas quando eles estão passando por uma crise, eles não chamam essa testemunha para saber a opinião dele.
na hora que eles pensam em divórcio, né, eles não chamam Deus para saber a opinião dele. Deveria chamar. Todas as pessoas que se divorciaram, todas as pessoas que se casaram lá no altar e tiveram Deus como sua principal testemunha, e todas essas pessoas que se divorciaram depois, será que essas pessoas perguntaram a opinião de Deus? Será que elas disseram assim: olha, Deus, quando eu fui me casar, eu te chamei, o Senhor foi minha principal testemunha, mas agora eu estou pensando em divórcio. O que o Senhor acha? O Senhor como principal testemunha. Então, nessa hora, as pessoas deveriam chamar Deus e saber a opinião dele. E como é que eu faço isso? Consultando a palavra de Deus. Então, o casamento é um pacto entre um homem e uma mulher, para viver até que a morte os separe, cujo pacto tem Deus como sua principal testemunha. E onde é que a gente vê, né? Aí vem a referência, você anota aí. Malaquias, capítulo 2 e o verso 14. Vamos ler? Diz aqui o texto. Malaquias, capítulo 2 e o verso 14. Todavia perguntas, por que o Senhor... Todavia perguntas, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira, mulher da tua aliança. Olha que coisa interessante. Está vendo? Então, está aí na tela, você não tem como você errar. Malaquias 2, 14, né? Então, o irmão colocou aí na tela, ó, está fácil. Isso é um casamento. Então, quando você se casou, Deus foi sua principal testemunha. É um pacto, sabe? O casamento, ele é heterossexual. Macho e fêmea. Então, o casamento tem essa natureza de ser heterossexual. Está na Bíblia. É o casamento divino. Qualquer outro tipo de casamento que não seja esse, na palavra de Deus, não é casamento. Sabe? Por que eu digo isso? Porque lá no livro de Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Né? Vamos lá. Está aí na tela, o irmão vai colocar aí na tela, você anota aí na sua referência, tá certo? Gênesis 2:24, vamos ver aqui. Casamento tem que ser heterossexual. Portanto, deixará o homem o seu pai, né? E a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Olha o que o texto está dizendo, é heterossexual, não é homo. Sabe? O texto diz aqui, ó, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe. O homem, seu pai e sua mãe, se unirá a quem? A outro homem? Não. Se unirá a sua mulher. Nós cremos assim. Sabe? As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, mas nós temos o direito de expressar a nossa fé. E a nossa fé diz que o casamento é heterossexual. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Portanto, lembre-se, o casamento é heterossexual. Outra característica, outra natureza do casamento é que o casamento ele é monogâmico. É a monogamia, não é a poligamia. Não é? O que quer dizer isso? É um cônjuge só. Você não pode ter duas esposas e dois maridos. Então, se você recebeu Jesus como seu Salvador e você tinha um amante, ou você tinha um amante, você tem que largar esse amante e confessar para a sua esposa que você traiu, confessar para o seu marido que você o traiu, que você está arrependido e que você quer restaurar seu casamento. Não existe esse negócio de duas esposas. O cara aceita Jesus, mas não quer deixar a amante. Aceita Jesus, mas não quer deixar os namorados ou as namoradas, né? Não existe isso. O casamento ele é monogâmico. Nós não cremos na poligamia, sabe? Deus não fez para Adão duas Evas. Deus não fez para Eva dois Adãos.
Por que é monogâmico? Porque Jesus, o casamento entre Cristo e a igreja é monogâmico, não é poligâmico, né? O casamento entre a igreja e Jesus é monogâmico. Por quê? Porque Jesus não tem duas igrejas, é uma igreja só, é um corpo só, não tem dois corpos, é um só. Então o casamento, ele é monogâmico. Isso está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 19 e o versículo 5. Se tem a referência aí, hein? Vai estar aí na tela. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 19. E o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E ordenou, né? Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Não está dizendo é 3 ou 4 em uma só carne. Não pode ser, não é? Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Não é às suas mulheres. Um homem não pode se unir a duas mulheres ao mesmo tempo. Porque o que torna, né, o homem e uma mulher uma só carne? O sexo. O sexo. E eu vou provar para vocês aqui na Bíblia, né, no livro de 1 Coríntios. Eu vou dizer, não está aqui na lição o texto, mas eu vou dizer aqui para o irmão colocar aí na tela, certo? 1 Coríntios, capítulo 6, deixa eu ver aqui. Pronto, capítulo 6 e o verso 16. Olha o que diz o texto. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Olha só, ele está dizendo, se você se ajunta com uma prostituta, se você se prostitui, você se faz um corpo com a pessoa com quem você está se prostituindo. Então, se você você é casado, mas a pessoa vive na prostituição, a pessoa é casada, mas vive na prostituição, se ela tem 3 amantes, é como se ela tivesse aí se unido aí várias vezes. É como se ela tivesse tido aí um casamento, se unido e se tornado um corpo várias vezes. E você sabe que quando um casamento se desfaz, há uma morte. Por exemplo, a mulher samaritana, ela teve 5 maridos. E a cada relacionamento que não deu certo, houve uma morte. Agora, imagina os males psicológicos que isso trouxe para a vida dela. Imagina os males emocionais e psicológicos, sem contar com os males espirituais, né? Que é o pior de todo. Imagina os males que relacionamentos ilícitos traz para uma família. Imagina os males que um homem, né, que acha que pode ter 2 mulheres, uma mulher que acha que pode ter dois maridos. Não existe isso. O casamento é monogâmico. Por que nós cremos isso? Eu creio porque Jesus não tem 2 igrejas. Então diz aqui o texto, vou ler mais uma vez. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Não é as suas mulheres, né? Mas a sua mulher. O texto está no singular. E serão 2 numa só carne. O texto agora está no plural, mas são 2, não são 3, não são 4, né? O casamento são 3 pessoas. Mas como assim 3 pessoas? O homem, a mulher e Deus, né? E vou dizer uma coisa para você. Lembre-se disso. Deus só vai entrar no seu casamento se você deixar. Até Jesus, para ir um casamento, ele teve que ser convidado. Então Deus não vai unir um casal que não quer se unir a ele, porque Deus é o fabricante do casamento. Então toda a crise no relacionamento deve ser levada para ele, ok? O casamento, ele é indissolúvel. Deus fez o casamento para durar até que a morte o separe. Por que eu estou dizendo isso? Meu irmão, presta atenção. Olha o que diz aqui o texto. Eu vou ler aqui, Efésios capítulo 5, certo? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 24 e 25, diz assim, ó: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, sujeitar-se aqui significa que a mulher vai estar à disposição para ajudar o marido na sua liderança. Ela não vai estar sujeita, né, às vontades humanas do marido, mas às funções que ele recebeu de Deus quando se casou. Ok? Então, o casamento ele é indissolúvel. Por que eu li esse texto aqui? Porque nunca vai haver um tempo. Por que eu li esse texto? Porque a referência para o meu casamento é Deus, é o relacionamento de Jesus e a igreja. É um simbolismo. Da mesma forma que Jesus, como noivo, vai tratar a sua noiva, eu, como marido, tenho que tratar bem a minha esposa. Da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, sabe? A minha esposa está sujeita aos princípios de liderança, né, que eu recebi quando eu me casei. Ela não vai estar submissa a mim do ponto de vista, ela não vai se tornar uma escrava. A palavra submissão aqui tem a ver, ou sujeitar-se, tem a ver com as funções que eu recebi. Eu lidero, mas ela vai me ajudar nessa liderança. Se a minha esposa não me ajudar a ser o líder da minha casa, eu não consigo liderar. Veja, eu tenho a função de liderar, mas o poder de ajudá-la a liderar está com a esposa. Nenhum homem consegue ser um líder dentro da sua casa se a sua esposa não ajudar. Se ela quiser, ela puxa o tapete dele. Olha como o papel da esposa é importante, né? A cabeça não vive sem o corpo e o corpo não vive sem a cabeça. Amém? Então, outro motivo pelo qual o casamento ele é indissolúvel é que nunca vai haver um tempo na eternidade, ou agora, no presente, ou no porvir, onde Cristo vai dizer assim: eu vou me separar da minha igreja, eu vou divorciar da minha igreja. Não vai haver. Jesus nunca vai se divorciar de sua igreja. E é por causa desse princípio que ele fez o casamento para durar até que a morte o separe. É indissolúvel. Ok? Vamos ler Mateus 19:6. Mateus 19:6, que diz assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que coisa interessante, sabe? Jesus está dizendo o seguinte: vocês podem até se divorciar, sabe? Vocês podem até se divorciar e casar de novo, mas ai daquele que se divorciar, o preço é alto pelo divórcio. Eu faço uma pergunta para vocês: vocês conhecem alguém que se divorciou, sabe, sem aflição? Todo divórcio dói. Todo divórcio é uma morte. Aliás, é a pior morte que existe, porque quando um casamento é morto, né? Quando um casamento se acaba, morre, a questão é que os mortos não são sepultados, eles estão aí. E quando tem filhos, você já está casado com outra pessoa, mas tem que lidar com o ex ou a ex ligando por causa da pensão, querendo ver o filho. Sabe, a pessoa nunca mais é desligada da outra pessoa. Quando você se separa, nunca mais você é solteiro, você é divorciado. O casamento deixa marcas na nossa vida, muda o nosso destino aqui na terra. Por isso que o casamento, e a causa de tudo isso é porque Deus falou, é até que a morte o separe. Sabe, o casamento é indissolúvel, a igreja nunca vai se separar de Jesus e Jesus nunca vai se separar da igreja. Todas as pessoas que estão enfrentando um processo de divórcio, sabe, todas elas estão sofridas. Ninguém gosta de enfrentar esse processo. Um divórcio, ele afeta pessoas direta e indiretamente. Os parentes sofrem, os filhos sofrem, sabe? É como um avião. O piloto é o marido, o copiloto é a esposa. Se esse avião cair, até os filhos sofrem. A tripulação também sofre, os passageiros também sofrem. Então, por isso que Deus está dizendo: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O homem separa. Pode separar se quiser. É uma decisão. O divórcio é uma decisão, sabe? Mas vou dizer para você, o divórcio ele traz prejuízos muitas vezes irreparáveis, né?
consequências psicológicas, emocionais, sociais, financeiras e espirituais. Por isso, você está casado, por favor, não descasa. Pede perdão, vive uma vida bem, sabe? Deus colocou à sua disposição as ferramentas que você precisa para lidar com as dificuldades no casamento. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso norte, é ela que nos orienta para que você fique casado até que a morte o separe. Né? Porque felicidade no casamento não é quando tudo dá certo. Felicidade no casamento é quando você supera o que deu errado. Felicidade no casamento não é ausência de conflitos no casamento. Felicidade no casamento é superação de conflitos. E você só vai superar os conflitos se você absorver e praticar os valores da palavra de Deus. Eu aconselho os casais a ler o livro de Cantares. Muitos casais nunca leram, os casais cristãos. Ok? Você vai ver que é maravilhoso. Se o teu casamento estiver aí apagadão, quando você começar a ler os primeiros capítulos, os primeiros textos de Cantares, porque Cantares não tem capítulo, não é? Porque é um poema, você vai se apaixonar e o teu casamento vai esquentar. Ok? Bom, o casamento ele é formal. Por que ele é formal? Porque ele é um contrato, você faz um contrato, é uma parceria. Não basta só chegar lá no altar e dizer, eu quero casar com você. Não, é uma parceria, é um contrato formal, sabe? É um pacto, é um acordo mútuo. Isso é o casamento. Não existe casamentos saudáveis se o casal não aprender a fazer acordo, sabe? Primeiro eu tenho que conversar com a minha esposa, você tem que conversar com o esposo, com a esposa, o diálogo, sabe? Fazer acordo. Quando você se casa, você não é mais exclusivo. Você perde a exclusividade. Não é mais só você. Um casamento saudável é quando você aprende a abrir mão do orgulho. Se você entra no casamento, você entra para servir o teu cônjuge e ele para servir a você, para que a felicidade que já deve existir dentro do casamento permaneça. Então, não existe casamentos saudáveis sem acordos, ok? O casamento, ele é moral, ele é de ordem moral também. Por que moral? Porque não existe casamento duradouro se você quer viver uma vida de prostituição. O cara é casado, mas fica paquerando uma, paquerando outra, vai lá na internet, fica cantando as mulheres casadas, cantando as mulheres solteiras, as mulheres ficam altas horas da noite conversando com desconhecidos da internet, às vezes o casamento está em crise, a pessoa está vulnerável, está carente, sabe, e aí o diabo tenta nessa área, e a pessoa começa a dar vazão, daqui a pouco o casamento tem amantes, sabe, tem traições. Não, você não pode viver essa vida. Tua vida, teu corpo é do teu esposo, como está escrito em 1 Coríntios 7, né? A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7, eu vou ler aqui, olha o que a Bíblia diz. Marido, o versículo 4 que diz, 1 Coríntios 7, 4, está aí na tela, não é? Você pode ler aí, ó. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no do marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. O que é que ele está dizendo? O meu corpo é da minha esposa. Eu não vou entregar o meu corpo a outra mulher, a não ser a minha esposa. A minha esposa não vai entregar o corpo dela a outro homem, a não ser a mim. O casamento, ele é uma instituição de ordem moral. Aí você vai ver outra referência aí, Hebreus 13, 14. Vamos lá. Hebreus 13, 14. Pronto, está aí, não é? Deixa eu ver, Hebreus 13, 14. 3, 14, irmãos. Aliás, é 13, 14. Vamos ver se é isso mesmo? 13, 14. Pronto. Não é não. Vamos ver aqui, meu Deus. Minha visão está uma benção. Deixa eu ver aqui na lição. Vamos lá. Hebreus, não é? 13, 14, ou é 3, 14? 13, 14. Calma que eu chego lá, gente. Espera aí, houve um erro aqui. Hebreus
mácula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Hebreus. Venerado. Deixa eu ver aqui. Hebreus 3. Não posso perder esse texto, eu vou procurar aqui, hein? Cadê, meu Deus, o texto? Eu estou sem óculos, mas a gente vai enxergar. O texto diz assim: venerado seja, né? Deixa eu botar aqui, venerado, para a gente aprender. Segura aí, irmãos. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê, meu pai? Foi 12 e 14. Coloca aí, irmão. Deixa eu ver. Casamento, ele tem um aspecto moral, certo? Deixa eu ver aqui. Achou aí? Tá na tela? 12 e 14, né? Tem que ser Hebreus. Mas a gente chega lá. Ô, meu pai. Bom, o texto diz o seguinte: venerado seja o matrimônio, né? Mas os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Tá vendo? Então o texto lá está falando desse texto aí, não é? Deixa eu ver aqui. E a gente não... Aqui, deixa eu ver. Hebreus. A gente chega lá, vamos ter paciência. E matrimônio. Pronto. Hebreus 13, 4. Chegamos, graças a Deus. Então o texto diz o seguinte: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem máculas, pois aos devassos e os adúlteros Deus o julgará. Graças a Deus, encontrei o texto aqui. Então, meus irmãos, o casamento ele tem essa ordem, ele tem esse valor. O valor, ele tem essa característica moral. Sabe? Você não pode se dar à prostituição, né? E ele tem o valor, uma característica espiritual, né? Ele é de ordem espiritual. Por quê? Porque ele é o casamento do homem é o símbolo maior que você tem aqui na terra entre o relacionamento de Jesus, né? E a igreja. É preciso que você entenda isso, né? Que Deus abençoe sua vida. Ok? Nós não temos mais tempo, na próxima aula a gente continua. Eu vou falar um pouquinho mais sobre casamento, que o Senhor possa trazer para você essa noção. Se você tiver alguma dúvida, viu, discípulo de Jesus do Manancial Ágape, preste atenção, tire todas as dúvidas comigo sobre esse assunto, sabe, no WhatsApp. Eu estou lá no grupo do discipulado e você pode entrar no privado, certo? E aí você pode esclarecer suas dúvidas. Ô, irmão Daniel, aquele texto não bate. Uma vez eu disse aqui que eu falei sobre um texto que não batia lá, o irmão chegou para mim e disse assim: olha, aquele texto ali não bate, era verdade, não batia. Fazer o quê? A gente não lembra de tudo, não é? Mas ficamos por aqui, tá certo? Faça uma retrospectiva dessa aula, estude bem, veja os textos, para que você, em nome de Jesus, aprenda essa importante lição sobre casamento. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos continuar o assunto sobre casamento, ok? Continuar o assunto.
e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus eu oro e te agradeço por essa aula. Toma em tuas mãos cada um que ouviu a tua palavra nesse momento. Oro pelos casais, sabe, Pai, essa pandemia está provando o amor de muitos casais, e eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor fortaleça todos os discípulos, Pai. Eu sei que a maioria é solteiro, temos alguns casados, e eu te peço, Senhor, que os solteiros possam assimilar essa verdade, porque eles já vão se preparando, Senhor, para o casamento deles também, Senhor. Nós oramos dessa forma, fortalece a família, fortalece o casamento, que o casal saiba dialogar, sabe, que os filhos levem para o relacionamento deles, Senhor, a imagem e a semelhança de Deus que eles viram no casamento do Pai. Que esse refletir, Senhor, possa estar na vida dos filhos, para que também eles sejam bons maridos e boas esposas, Pai, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Meus irmãos, até lá, até a próxima aula e a paz de Jesus.